Você já parou para notar que o ser humano vai criando a imagem de um Deus dentro do seu coração, da sua mente? Muitas das vezes a gente conversa com as pessoas e a gente vai reparando, né? Pela fala, pelo comportamento, que as pessoas vão criando um Deus dentro do coração delas, né? Algumas pessoas pensam que Deus é uma espécie de um guarda-costa, né? Que a pessoa fala assim, ó, eu vou ali, por exemplo, eu vou ali, vou beber um ali, vou baile funk, né? Vou ali cheirar um pó, né? Fumar um crack, vou ali trair minha esposa, né? Aí as pessoas falam assim, vai com Deus. Não, eu vou ali é, fazer tal coisa, vai com Deus. Não importa o que é, as pessoas falam, vai com Deus, né? Beleza, é um jeito bonito de falar. Mas fica sabendo que Deus não é um guarda-costa. Você tem um livre-arbítrio. Se você quiser fazer uma coisa boa, Deus está com você. Se você quiser fazer uma coisa ruim, Deus não está com você. De jeito nenhum. Mas se por acaso você estiver lá fazendo a coisa ruim, a coisa errada, você arrepender, com certeza Deus vai lá te salvar, te resgatar. Mas se você não arrepender, Ele vai te deixar para lá, tá? Vai te deixar para lá. Muitas pessoas pensam que Deus é o abençoador, né? Quando Jesus estava no deserto, o diabo chegou lá e falou, não, o diabo levou ele no pináculo do templo, né? E falou assim, pula daí e pede seus anjos que te guardem, né? Pula daí. Aí Jesus falou, não, que não ia pular, certo? Aí, o que acontece? As pessoas pensam que Jesus é só, que Deus, né, é o abençoador. Do tipo que o diabo propôs para Jesus, as pessoas pensam que Deus é abençoador, que Deus é obrigado a te abençoar em tudo que você decidir. Você escolhe primeiro e Deus abençoa depois, né? Ah, não, vou ali vou comprar um carro que foi usado, sei lá, foi usado por uma máfia. Uma máfia usou esse carro aí, transportava droga de outro país, né? Um traficante comprou esse carro, usou esse carro há tanto tempo, mas beleza, o carro tá bom, vou comprar, né? Só que aquele carro ali tem histórias. Então, por que você vai comprar um carro desse? Compra um carro de procedência. Aí Deus já te abençoou, né? Ah, não, sei lá, eu vou comprar uma moto sem documento. Sabe? Oh, meu Deus, abençoa que os polícias não me pegam, porque a moto não tem documento. Deus não vai abençoar, sabe? Escolha antes, se esforce, né? Faz o que é certo e Deus abençoa. Porque Deus não abençoa pessoas, Deus abençoa princípios, né? Deus abençoa princípios. Se a pessoa tiver princípio, Deus abençoa. Se não tiver, não abençoa. Se a pessoa arrepender, Deus resgata. Mas Deus não é o abençoador, beleza? Tem gente que pensa que Deus é uma espécie assim de amor, só amor. Tem gente que pensa que Deus é só amor e amor e amor e amor. Mas tem gente que confunde o que é amor, né? Tem gente que confunde. Um pai, no padrão do mundo, um pai amoroso é o pai que dá tudo para os filhos, que perdoa tudo, que não pune, que não bate, que não faz nada. Esse é o pai amoroso. Mas só que no padrão bíblico, o pai amoroso é o pai que instrui, que ensina, né? Se o filho não quiser aprender a trabalhar não, o pai obriga. Se o filho errar, o pai pune. Se o filho quebrar alguma coisa por querer, o pai pune, faz ele consertar, né? O pai que ensina. Então assim é Deus. Deus sendo nosso pai, é a mesma coisa. Se a gente errar, ele vai punir, ele vai nos ensinar. Senão a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. A gente nunca vai ser uma pessoa abençoada, uma pessoa de fé. É verdade? Tem gente que pensa que Deus é somente
um terrorista. Tem gente que pensa que Deus é Deus vingativo, só isso. Só, embora a Bíblia fala que a vingança pertence ao Senhor, né? Hoje, Jesus está sendo o nosso advogado. Ele leva para Deus as nossas culpas, né? Ele morreu por nós, ele leva nossas manchas, ele leva lá, o Senhor, Pai, eu vivi lá na terra tantos anos, eu sei como que é, eu sei que o fulano de tal, você, né? Eu sei que a pessoa que tá vendo lá o vídeo, eu sei que ele passa, eu sei do sofrimento dele, eu passei por isso, eu vi, senti na pele. Então Jesus fala pro Pai isso, mas no dia, né, juízo final, ele vai voltar como juiz, pronto para condenar. Ele vai falar, pai, eu já te falei daquela pessoa várias vezes, ele não escutou, não mudou. Então, por isso, não tem como. Acabou a chance dele, entendeu? Então, Deus é amor, é amoroso, Ele perdoa qualquer tipo de pecado. Não pense você que já matou, você que já traiu, você que fez tal coisa. Deus te perdoa. Deus perdoa coisa muito pior do que isso. Deus perdoa. Por quê? Porque Deus abençoa princípios. Deus honra princípios e não pessoas. Se, se Deus honrasse pessoas, ele seria injusto. Porque ele ia achar, não, fulano de tal tem o cabelo mais lisinho, mais bonitinho, eu vou abençoar ele. Ah, não, fulano de tal ali, ele tem, é uma pessoa agradável, vou abençoar ele. Não. Deus abençoa princípios. Se a pessoa fazer o que é certo, Deus abençoa e pronto, sabe? Deus abençoa a pessoa. Deus perdoa. Deus perdoou Davi, que matou Urias, comandante de guerra, e tomou a esposa dele, né? Deus perdoou várias e várias pessoas. Várias e várias, não tem, né? Deus sempre mostrou isso, que perdoa qualquer tipo de pecado, ele perdoa, certo? Desde que a pessoa arrependa, não cometa mais. Entrega a vida para ele. Então, a Bíblia fala assim, que tem gente que pensa também, né, que Deus é pequenininho. Deus é pequenininho. O povo vê falando assim, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo outro. Não. Fique você sabendo que o diabo só age quando Deus permite. O diabo é apenas uma peça nas mãos de Deus. Deus leva ela naquela situação, fala que faz isso. Como fez com Jó, né? Eu levo no Jó, leva para tal pessoa. Ele é apenas isso. Ele só age quando Deus permite. Para ele agir, a gente tem que dar legalidade, tem que abrir a brecha para ele entrar, né? Porque ele é arrombador. Você abre uma brechinha assim, ó, ele chega lá e quebra tudo. E Deus não, Deus chega a bater na porta. Deus tem educação. Basta você abrir a porta para ele. Agora o diabo, ele chega e arromba. Se você abrir uma brechinha assim, ó, ele arromba, né? Então, Deus é maravilhoso. Tem gente que pensa assim que Deus é pequenininho, que Deus é limitado, que Deus é pequeno. Por que que Deus não quis deixar que fizessem, quando Moisés estava no monte, 40 dias, quando ele desceu, Arão tinha feito uma imagem do bezerro de ouro, né? O povo estava desesperado, queria já uma imagem ali para saber quem é que tinha tirado eles do deserto, do Egito, né? Eles queriam saber. Então, Arão fez aquilo e falou, esse aqui que tirou vocês de lá, esse aqui que é o Deus. Por que que Deus não deixou? Deus puniu a todo mundo lá. Porque Deus não queria ser limitado a nada. Deus não queria ser comparado e nem limitado. Tudo que você comparar a Deus, tudo que você limitar o tamanho, o poder, né, a magnitude de Deus, tudo que você comparar a Ele é perca de tempo, porque Ele é muito, muito superior, sabe? Ele é tudo. A Bíblia fala assim que Deus mede as águas do mar nas palmas da mão, assim. Ele pega a água do mar na mão. Imagina o tamanho dele. A Bíblia fala que para Deus as nações, os países são como pó fino que cai da mão, um pó fino. A Bíblia fala. Então a Bíblia fala assim que foi Salomão, né? Falou com Deus: quem sou eu, Senhor, para fazer o seu templo? Porque nem o universo inteiro te contém. Olha que Abraão, o homem mais sábio, falou. Nem o universo infinito
nem o universo, que é infinito, contém o tamanho de Deus. Imagina o tamanho de Deus. Ele não tem tamanho, ele é incomparável, tá? Ele é incomparável. E o inimigo só age se você abrir uma brecha. Se você, por exemplo, que é casado, né? Você vai e dá uma cantadinha assim, sem graça, né? Numa mocinha aí, né? Ou num rapaz, você vai e faz uma brincadeirinha, né? Você não traiu, né? Mas você abriu uma brechinha assim, ó. Aí o inimigo chega ali com a cunha, como se fosse encavar a enxada, põe a cunha ali e mete a marreta. De repente, o casamento foi embora, foi pro brejo, né? De repente, acabou. Então, não abre a brecha. Não abre, porque ele não tem educação, ele arrebenta tudo. Não dê uma legalidade, é preciso de uma legalidade para trabalhar. Quando você abre, dá uma legalidade para ele, abre uma brecha, né? Você abriu a legalidade. Aí ele chega e pede para Deus. Deus, fulano fez isso. Eu tenho legalidade, eu vou entrar. Deus fala, pode ir, você tem legalidade, ele deu brecha, entendeu? Então não dê brecha, não dê legalidade para ele e não limite Deus a nada, porque Deus é incomparavelmente incomparável. Incomparavelmente incomparável. Hein? Deus abençoe.